Gente, 4 horas, 4 e 1, nós vamos começar com a live.com. Eu estava explicando aqui para a nossa convidada hoje que a live.com surgiu da ideia de conversar com os professores, com os pedagogos no dia do pedagogo. Então, eu fiz 3 lives, né? Tivemos problemas nas 3. Às 10 horas da manhã, atrasou quase 30 minutos. Às 3 horas da tarde, atrasou e o som ficou muito ruim, porque a gente não pode ter nenhum ventilador ligado, nem o vento, porque atrapalha. O ventilador ligado eu não percebi e a minha voz ficou muito ruim. Às 3 horas da tarde foi a mesma coisa. A live atrasou quase 30 minutos, porque a minha colega que eu tinha convidado não conseguia entrar. Mas assim, foi muito bom ver que o pessoal aguardou, né? Tem live, tem uma delas que já está com quase 900 visualizações. A galera está acompanhando, aos pouquinhos. O negócio é comunicar e fazer com que as vozes de todos os professores, ou da maioria deles, pelo menos, cheguem nos lugares, cheguem em outras pessoas. Porque só assim a gente consegue realmente levar o que é significativo, o que é real, e é isso. Hoje a nossa convidada na live.com partilhar é a Lília Mello. Ela, que tem 42 anos, recebeu em 2018 o Prêmio Professores do Brasil no Ensino Médio, organizado pelo Ministério da Educação, que infelizmente já não ocorre mais a premiação, e acaba de ser anunciada entre uma das 50 finalistas de um prêmio internacional que é considerado o Nobel da Educação. Lilian, se apresenta, fala para os professores que estão nos ouvindo, a fala é sua, a fala... Eu vou usar esse termo, vai ter gente que não vai gostar. A fala é sua, a fala é nossa, a fala é de quem estiver aqui com a gente, e vamos participar. Seja bem-vinda. Então, eu costumo sempre... Obrigada, Carlos. Eu costumo me apresentar. Antes de mais nada, boa tarde a todas e a todos que estão aí com a gente agora. Eu costumo sempre me apresentar assim: eu sou uma mulher preta, periférica, da Amazônia, de Belém, do Pará, do Brasil, do mundo. Mas assim, eu sou mãe da Laura, sou mãe do Ian, e sou mãe de mais 62 jovens, agora 69, né, jovens, que estão num contexto de vulnerabilidade social, tratando das mais diversas dificuldades com álcool, dependência de álcool, de drogas, com tráfico, com extermínio da juventude negra na periferia, e que está, nesse contexto, trabalhando com um projeto que potencializa a arte deles, uma arte que é criminalizada, uma arte que é vista como excluída, algo de fora, algo que não pertence, algo que não tem valor. Então, o Cineclube TF, ele é uma ferramenta de potencializar essa arte e, através dessa arte, fazer com que esses jovens, eles possam, primeiro, reconhecer e depois valorizar a sua identidade afro, a sua identidade indígena, a sua identidade ribeirinha. Tem gente que fala assim mesmo para mim: tu não és ribeirinha? Aí eu falo assim: filha, tá batendo aqui na mesa, tá? Aí fala assim mesmo: tu não és ribeirinha? Aí fala assim: não, como assim? A terra firme, ela é toda recortada pelo rio Tucunduba, que hoje os moradores, a maioria, na verdade, percebe aquilo como uma vala, mas ainda tem o fluxo do barquinho, o rio ainda é a rua, né? Quando a gente fala esse rio é minha rua, então o rio ainda é a rua. Um dos maiores conflitos que a terra firme tem é justamente porque é por onde chega a droga, né? Vem por esse rio e aí essa droga ela chega na terra firme e ela é atravessada para toda a região metropolitana. Então, é através da terra firme que a droga vai para os outros pontos. Então, é um ponto geograficamente de conflito, de disputa de poder entre policiais, milicianos, traficantes, políticos. Então, no meio desse conflito todo, a gente tem a nossa juventude, que é alvo de extermínio, e que a mídia massificada simplesmente apresenta essa juventude limitada a esse estigma, como meramente alvo de extermínio. Então, o Cineclube TF ele vem para desconstruir essa imagem e dizer que essa juventude é sujeito da cultura, um sujeito ativo, que constrói a sua própria história, protagonizando essa história.
que reverbera a sua voz a partir da sua produção cultural. Então, o Cineclube TF, ele hoje é um circuito que agrega vários GTs, que a gente chama dos grupos de trabalhos. A gente tem o teatro, a gente tem a música, a gente tem a dança, a poesia preta, o audiovisual, o arte visual. E todos esses grupos, eles produzem articulando essas produções a partir de uma temática que tenha a ver com a demanda da comunidade. E todas as vezes que a gente tem um produto final de cada GT, a gente reúne para apresentar num ponto específico da quebrada, ou seja, no meio mesmo da periferia, a gente faz o sarau. Os saraus temáticos são aquelas intervenções urbanas onde, de repente, tem um grupo de jovem que vai recitar poesia, um grupo que vai dançar, um grupo que vai cantar, um grupo que vai bater tambor. E aí a gente fecha pontos estratégicos, aqueles pontos que são tidos pela própria comunidade como zonas proibidas, porque é um ponto de deslocamento receioso, é aquele ponto em que tu acreditas que só se reúne bandido, né? Daí que surge essa história. O menino, quando está na esquina, na periferia, se ele se juntar com mais 5 meninos e começar a fazer uma rima, é bando de vagabundo fazendo merda. Então a gente passa a desconstruir nessa prática. Hoje ele já tem a produção audiovisual, então a gente já também faz a projeção dos vídeos que eles produzem, por exemplo, um curta-metragem, um documentário, mostrando a produção cultural deles e a comunidade se reconhecendo nesses vídeos, nesses filmes. Então, é de fato uma intervenção artística em que a comunidade se reconhece e desconstrói essa ideia de que a juventude da periferia é uma juventude que não tem o que fazer, né? Nossa, eu tô ouvindo você, deixa eu só fazer um recorte, estou ouvindo você aqui, estou mergulhando, que parece um livro, né? É tão real, que em algum momento eu fico assim, gente, é tão surreal ouvir, né, da professora que está ali na escola, ter essa propriedade para falar e esse conhecimento de comunidade que só me traz mais motivação. Eu estou aqui ouvindo você falar e eu estou assim, gente, o que é isso? Né? Isso não é só um projeto, isso é política pública, né, Eli? Então eu acho que a gente tem que refletir aí nessa sua ação, porque tem gente já colocando aqui, já ganhou, e a gente está nessa torcida mesmo, porque tem gente colocando aqui, já ganhou. Se for por mérito, por merecimento, por todo esse contexto que você nos contou, com certeza é o que a gente quer, né? E eu tenho creio muito que a gente vai comemorar, mesmo nesse momento tão difícil que a gente está passando, a gente vai comemorar muito, eu tenho certeza. Só para fazer um recorte um pouquinho antes, Lilian, você, no caso, quando começa o projeto, eu lembro que você falou isso, se eu não me engano, lá, na premiação do Prêmio Professores do Brasil, né? Porque a gente, às vezes, tem tantas ações que elas se encaixam, né? Às vezes a ação tem um nome, a pessoa fala que aquele é um projeto, a necessidade da comunidade deixou muito claro aí que é um projeto, porque existia algo urgente para ser feito, mas você teve que mudar um pouco a sua postura, porque você foi lá entender exatamente o que estava acontecendo, porque não adiantava, eu lembro de você falando algo sobre isso, não adiantava passar para esses alunos, né, Egal, Caetano, né, trazer várias coisas prontas para eles se o funk era algo que estava impregnado na realidade cultural dessas crianças, desses jovens, desses meninos e meninas. Fala um pouquinho como foi esse seu olhar e qual foi o caminho que você percorreu. Então, a gente vai ter que contextualizar o início, né, do projeto. Começa com um projeto intitulado Juventude Negra Periférica, do Extermínio ao Protagonismo. Então, assim, esse projeto, ele começa a partir de uma grande chacina que o bairro sofreu em novembro de 2014, onde vários jovens foram exterminados do bairro da Terra Firme, inclusive vítimas dessa chacina foram alunos meus e assim, mães, né, porque eu dou aula nos 3 turnos, então à noite eu dou aula para jovens e adultos. Então, a vítima mais jovem, o Eduardo, que foi a vítima mais jovem dessa chacina,
era filho da Maria Auxiliadora, que era minha aluna à noite, na educação de jovens e adultos. Então, assim, é uma família inteira sofrendo o extermínio, né? Essa dor do extermínio. Então, quando aconteceu essa chacina, o Pitbull tá querendo participar aqui da live. Pede para a Luciane dar uma olhada. Né? Então, assim, quando a gente recebe essa notícia dessa chacina, pela primeira vez eu me dei conta o que é viver o toque de recolher. Eu ouvia muito, mas eu nunca tinha vivido o toque de recolher. E eu percebi que os meus alunos, eles já não tinham mais tanto interesse de entrar na turma, né, para assistir aula. Eu sempre trabalhei com pedagogia do projeto, nessa época eu trabalhava com lendas amazônicas, e estava bombando, porque o bairro ele tem uma essência de coletivos culturais muito grande. São vários coletivos culturais que atuam no bairro. Mas a primeira inquietação que eu tive foi: por que que esses coletivos culturais eles não adentram a escola? Por que que essas ações não conseguem pertencer à agenda escolar, né? Aos dias letivos? Isso foi a minha primeira inquietação. Outra coisa que eu fiquei muito inquietada é, depois de todo o trauma vivido da chacina, professores, alunos, a comunidade retornar, é óbvio, sofrendo todas essas consequências, silenciados, assim, meio de cabeça baixa, mas continuando do ponto em que parou. E eu disse, não dá mais para continuar, eu não tenho como falar de Matinta Pereira, de Curupira, de Cobra Grande, se eu estou vendo no semblante do meu aluno uma indiferença por dor, por perda. Então eu preciso agora ouvir, era a primeira coisa, eu precisava ouvir. Como vocês viveram a chacina? O que vocês estavam fazendo na noite do dia 11, se eu não me engano foi dia 11 de novembro de 2014? Eu estava no bairro. Eu estava saindo do bairro anterior que eu morava e estava querendo entrar no meu bairro. E muitas mensagens vinham no meu WhatsApp dizendo assim, professora, não volta para terra firme, não volta. E eu disse, eu vou voltar. Eu não sabia o que significava isso. Essa coisa do toque de recolher. E eu estava com meus filhos dentro do carro, na parte de trás, e eu lembro que a gente tentou entrar no bairro por 3 avenidas diferentes, e todas 3 nós encontramos um corpo estendido no chão. E isso foi uma coisa muito cruel, muito dura. Mais ainda, quando eu fui para o meu Facebook e percebi que esses corpos eram de pessoas muito próximas, pessoas que estavam ali no nosso convívio, que ia para a igreja, que jogava o futebol, que estava com o moleque, sabe? E a gente fala assim, pera lá, mas não é bandido. Por que que tá dando, por que que tá noticiando que foi bandido, que foi acerto de conta? Não foi. Ele era da igreja, todo mundo, a comunidade. E aquilo dali foi me inquietando muito. Essa coisa de fingir que tá tudo bem, que é um bandido que é morto e mais um bandido morto é melhor porque é a proteção da comunidade. E aí eu comecei a ouvir as mães, eu comecei a ouvir os coletivos culturais e eu comecei a ler vários projetos em diferentes regiões do Brasil que trabalhavam com essa perspectiva de pegar os coletivos culturais e trabalhar concomitantemente com a escola. Conheci o projeto Proceder do Nelson, do Manuteco no Rio de Janeiro. É aí, né? Tu tá no Rio, né? Uhum. Tem um projeto no Irajá, tem um projeto fantástico no Irajá, que é do Manuteco, o projeto Proceder, ele trabalha com funk. Foi o primeiro funk assim que eu comecei a me debruçar e perceber que existe um funk com uma letra politizada, onde traz a questão de que a mídia ela é uma porta-voz do Estado e que o Estado tem um plano para matar os pretos da periferia. Então, quando eu trago essa letra de música, eles sentem na pele, ao ouvir a música, aquilo que eles viveram na realidade. Então, eles começam a cantar, mas eles não cantam simplesmente. Eles recitam aquilo como se fosse uma verdadeira oração, né? Um hino. E aí eu comecei a pesquisar. Me deparei com Sérgio Vaz, em São Paulo, com a Cooperifa, que faz um sarau absurdo lá em São Paulo. E comecei a ver como é que se dava o processo da Cooperifa. A Cooperifa, ela ocupa a rua inteira, né, com poesia, mas a poesia ela é da empregada doméstica, da servente, de pessoas como a gente. Então, a gente
desconstruiu a ideia de que você, para escrever uma poesia, você precisa ter um conhecimento, ser um Carlos Drummond de Andrade, pode até ser, mas você precisa falar da sua dor, você precisa se apropriar dos seus sentimentos. E eles começaram a escrever. Eles escreveram tantas poesias, que a gente conseguiu decorar a escola inteira num varal de poesia que eles mesmos escreveram. O primeiro sarau é Nós por Nós, a gente tem as imagens da escola toda. Tu entrava com as memórias, com as poesias, com as coisas. Nossa, foi muito bacana. E eu conheci o projeto do Nelson Maca, o Blacktude, em Salvador. E aí a gente se deparou com a poesia preta. A poesia preta até hoje, nós temos um grupo de poetisas que recitam dentro dos saraus as poesias autorais, com uma propriedade que é uma coisa de levar qualquer pessoa às lágrimas, porque elas falam dessa dor, da perda do filho, desse sangue no chão das periferias. Então é uma coisa assim, é muito mágico nesse sentido de não romantizar a pobreza, mas de dizer que nós temos uma linguagem que ela é científica, mas não é acadêmica, que ela não é valorizada, que a nossa escola, ela é da vida e ela tem sentido e significado porque ela transforma a nossa e ressignifica a nossa própria história, né? Então o Cine Clube TF, ele na época era o do Extermínio ao Protagonismo, e aí eu comecei a coletar essas imagens todas, tudo que eles faziam. A gente fez o sarau, o Nelson Maca, ele veio na escola para lançar o livro A Gramática da Ira, em setembro de 2015, um ano depois da chacina. E quando ele veio, eu já tinha passado para todas as minhas turmas, então tinha teatro, tinha recitação, tinha dança em cima da poesia do livro que ainda ia ser lançado. O poeta foi às lágrimas dentro da escola. Porque pela primeira vez eles olhavam e diziam assim, eu estou conhecendo um poeta vivo. O poeta que eu li, o poeta que eu recitei, tá ali, sabe? E recitar junto com ele, porque depois o poeta voltou e eles fizeram o sarau com o poeta. Então, assim, nós tivemos experiências fantásticas. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a articular a agenda dos coletivos culturais do bairro com a escola, levando a escola, as minhas turmas para a rua, no momento em que tinha alguma apresentação de algum coletivo, e trazendo o coletivo para a escola, no momento em que a gente precisava de... Sempre tem o calendário da escola, sabe? A escola não sempre pega, vamos pegar o grupo de capoeira, para jogar capoeira aqui no Dia da Consciência Negra. Eu comecei Sim. Ou a articular... a leitura do livro Menina Bonita, do Laço de Fita, da Semana da Consciência Negra, né? Fazendo esse joguinho agora, né? Lembrando assim um pouquinho do que você está falando de escola, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você teve apoio? Você foi apoiado inicialmente? A equipe diretiva, a equipe pedagógica? Quero saber, eu acho que isso é importante também a gente falar. Então, até hoje, o projeto que está como finalista do Global Teacher Prize Nobel da Educação, até hoje, esse projeto ele não virou projeto piloto da escola, né? Mas por quê? A gente vai entrar no outro... Olha, tu vai me puxar de um lado para o outro, né? Mas depois a gente volta para cá. Não, para tu entenderes só o porquê. Depois a gente fecha esse parêntese. A escola com os moldes tradicionais, ela é muito presa a números. Número do IDEB, qual a prova, os coeficientes de rendimento, né? Sim. Então, assim, todas essas provas que são instrumentos de avaliação, a escola precisa desses números e esses números lá em cima. O projeto Cine Clube TF, ele não trabalha com aluno nota 10. Ele trabalha com aluno -1. Aquele que a família não acreditou mais nele, que a escola virou as costas e que a sociedade abandonou. Então, assim, como é que esse projeto ele pode ser atrativo para uma escola se eu estou trabalhando no conceito da escola com os piores alunos? Mas eles são os alunos mais criativos, eles são aqueles que não se encaixam na aula tradicional, eles são aqueles que não se aquietam, aquele que a mente está o tempo todo trabalhando. Então, quando você pega e entrega na mão dele todo esse processo dialógico do ensinar e aprender, e diz assim, o que tu queres? Sabe? O que tu quer aprender? Bora aprender junto? Ele começa a ter... Porque ele é um líder em potencial. A gente sabe que o aluno pode testar. Todo professor de
tablado mesmo de dentro de sala de aula sabe que o aluno mais inquieto, aquele que dá mais trabalho, geralmente ele tem uma grande história por trás dele de conflito, que começa lá na família, mas ele é um menino incrível para música, para rima, para desenho, ele só não é bom em matemática, ele só não consegue conjugar o verbo, né? De acordo com a gramática normativa. Mas olha só que interessante. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha só que interessante, Carlos. Esse menino, na prática, ele está dizendo que a gramática tradicional é uma gramática europeia e que ele não consegue depreender porque ele não vê lógica nessas regras. Ele traz a gramática do brasileiro dele, que foi aquela mistura de línguas. Então, assim, o menino, ele fala português, o português que a mãe aprendeu de boca da mãe. Esses são os conhecimentos ancestrais. Eu não tenho como chegar em... Eu sou professora de língua portuguesa, embora as pessoas dizem que eu dou aula de tudo, menos de português. Mas, assim, eu, enquanto professora de português, eu não posso deixar de reconhecer a língua do meu aluno. E eu não posso dizer que a língua dele é errada, porque ele não se encaixa no padrão. Eu preciso perceber as variações, porque a essência da língua portuguesa está justamente nisso, né? Sobre essas variações. Então, assim, o projeto não se torna piloto e a escola como um todo, assim, inicialmente, estranha, porque a professora do terceiro ano do ensino médio, em vez de estar dando estrutura da dissertação argumentativa, está levando os alunos para tocar tambor na esquina. Que professora é essa? Que loucura é essa? O que o aluno vai aprender tocando tambor no sábado, no feriado? Mas o que foi interessante... Eu tô rindo aqui porque eu tô imaginando você indo... Eu tô aqui imaginando você saindo com os teus alunos e em algum momento aquele grupo bem comentando assim, lá vai ela. Lá vai o povo preto, lá vai o povo preto, lá vai o povo preto. o que tá à margem, né? Então, assim, mas o que foi interessante? A gente não trabalhou com um aluno nota 10 do IDEB, mas o menino que estava na droga passou a ver sentido na vida e passou a encontrar na escola um lugar de acolhimento onde ele pudesse falar. E aí ele resgatou a confiança da família no sentido de que ele trouxe a mãe, porque a mãe começou a ficar encasquetada de por que esse menino está indo no sábado para a escola, no feriado para a escola. Esse menino não gosta de escola. Então eu tive muitas mães inicialmente no projeto que veio por confronto, sabe? Aquela mãe assim que dizia, eu vou lá, quero saber o que tu tá fazendo, que acha isso já? E vai ficando. Hoje são as mães que mais vestem a camisa, que dizem, eu sou cineclube até morrer. Por quê? Porque salvou meu filho, porque meu filho saiu da droga, porque meu filho saiu do álcool, porque meu filho hoje me obedece. Ele sabe reconhecer o valor que eu tenho. Então, assim, nós temos grupo, olha, é muita coisa, viu? Nós temos uma ação chamada Amor Preto Minha Cria, que é só a relação afetiva, é o resgate, ou o exercício da relação afetiva entre os familiares dos integrantes e os integrantes com esse familiar. Porque, assim, tem muito menino que está rabiscando papel, a mãe olha e diz assim, para de ficar fazendo essas merdas, tu só fazes isso, vai estudar, fala assim, né? Vai estudar, tu tem que estudar. E no Cineclube TF ele aprende que aquilo é um grande estudo e que é uma arte que ele precisa aprimorar, porque aquela arte pode sustentar, inclusive, a família dele, pode gerar renda para a família dele. Então, ele começa a desconstruir na prática. Eu tenho meninos que chegaram no Cineclube TF, se estiverem aí, podem dizer que eles devem estar por aí. Eu tenho meninos que chegaram no Cineclube TF que as mãos tremiam quando pegava na caneta, por trauma. E que hoje eles são verdadeiros monstros que estão expondo em galerias lá no centro as obras de arte deles. Então, assim, a gente é um circuito que agrega, mas também a gente faz rede, porque as meninas da Poesia Preta, elas conseguiram publicar um livro numa Feira Panamazônica do Livro. As meninas da música conseguiram gravar CD com grandes artistas da terra. Então, a gente conseguiu se conectar com toda essa região metropolitana de Belém
e com outras regiões do estado do Pará e com outros estados. Recentemente, agora na pandemia, eles conseguiram gravar um clipe com rap daí do Rio, 2 rappers daí do Rio, falando sobre como é que elas deveriam se prevenir, mas fazendo uma... como é que a gente fala? Uma paródia do rap da felicidade. Aquela, eu só quero é ser feliz. Aí eles falavam... Como era a música? Na favela onde eu nasci. Eles estão... Não, mas é porque ela tá cantando a paródia, que é já quieta na tua casa, ser prevenido que me mediar. Ela tá cantando aqui, mas eles sabem, né? Então, assim, eles fizeram paródia e o rap lá do Rio, aí do Rio, né? Cantando no vídeo com eles aqui, e eles dentro de casa. E eles orientando na linguagem deles, sabe? Assim, não te faz de leso, vai lavar tua mão, não tem álcool em gel, pega lá água no balde, entendeu? Muito próprio, né? Um linguajar muito próprio deles, muito de identidade mesmo. Olha, que papo maravilhoso, Lília, mas eu não posso deixar de fazer só um comentário. Teve um professor, um participante colocando para a gente que eu estou me divertindo também, só me divertindo com o que você vai me contando. Não é só diversão. Eu estou aqui me contendo para não chorar também, porque é muita emoção ao mesmo tempo. Você está me causando uma sensação... Nossa, eu não consigo te explicar. Eu só consigo te dizer que é uma das melhores sensações que eu já senti. Então, estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com você. Que trabalho massa, que trabalho lindo, que essência, quanto significado nas tuas palavras, mas eu não posso me calar porque tem uma curiosidade, uma pulguinha atrás da minha orelha. Você viu muita coisa. Você também é humana, né? Você também passou por muitas coisas. O que te fez, talvez, estar pronta, se sentir tão segura? Porque para desafiar tudo que você desafiou, ter essa segurança, sabe? Essa projeção na tua fala e com tanto sentido, com tanta propriedade, moça. O que te tornou tão firme assim? O que te deixou? Foram as sacudidas da vida? Foi a formação dela é muito boa? Foi o quê? Porque você não é só no sentido de, nossa, mas que mulher arretada, que mulher porreta, né? Tem aí uma segurança, algo que te tornou preparada para fazer exatamente o que você está fazendo agora e o que você se propôs a fazer. Fala um pouquinho. Então, foram duas coisas bem aparentemente contraditórias e excludentes, mas que para mim não foram. Uma foi o medo. Eu tinha muito medo, muito medo. Recentemente, uma repórter da BBC News me perguntou numa entrevista assim, nossa, você é gigante, você não tem medo, você não tem medo do tráfico, você não tem medo de ser morta, o que faz, como é que você consegue não ter medo? Eu disse, o que me impulsiona é o medo de morrer, é o medo de ver meus filhos morrerem, é o medo de perder mais um deles. Eu já perdi muitos. Eu não quero que eles morram, porque eles são artistas, porque eles são pessoas, porque eles são donos da vida deles, sabe, da história deles. Então, muito medo deles perderem essa voz, dessa voz não ecoar, dessa história se perder, dessa história ser contada por outras pessoas, por um grupo que toma um privilégio muito grande dentre as mortes deles. Então, eu tinha muito medo. Foi o amor. Eu amo muito, eu acredito muito. Eu fiz pelos meus filhos, eu fiz por acreditar no dia de amanhã. Eu faço porque eu sei que é possível. A gente só precisa acreditar um no outro e ser mais forte. Isso não é com historinha, isso é verdadeiro. Nós, do bairro da Terra Firme, nós somos prova disso. Eu não te contei ainda, eu vou um pouco longa, mas eu vou tentar encurtar. Uma segunda chacina depois daquela que fez o projeto existir. Das piores. Eu não sei se a conexão ainda tá boa, que tá chovendo muito, tá vendo? Aqui... A internet está falhando um pouquinho, acho que é por causa da chuva mesmo. Tá chovendo muito, muito. É Yansan.
tô travada. Tá falhando um pouquinho. Tá falhando, durou um pouquinho Tá nos agora. dados móveis, peraí. Eu acho que é por conta realmente da... Ela está tendo um probleminha lá com a internet, mas ela está tentando resolver. Qualquer coisa, se ela sair, ela retorna. Retornou, aí. Como é que tá? Tá travando muito? Pode falar. Fala pra gente, para eu poder ver como é que vai sair. Pode falar. Tá. Então, nós sofremos uma segunda chacina. Eu acho que eu vou entrar para ficar lá no quarto, porque a chuva tá muito forte, tá? Pode ser, sem problema. Um pouco para eu entrar? Sim, claro. Gente, enquanto a Aline ela vai, né, caminhando lá para o quarto para ficar um pouco mais à vontade, por conta da chuva também, quero agradecer a você que está participando. Essa é a live.compartilhar. O que a gente quer é compartilhar essas experiências. É momento também para aproveitar, né, essa oportunidade aí para a gente poder conversar, conhecer e trocar. Acho que isso é muito importante. Essa troca de experiências, né? Quando a gente ouve o outro, a gente também aprende, né? Então, eu quero convidar você para toda terça-feira, às 4 horas da tarde, estar aqui com a gente. Semana que vem já tem mais uma experiência aí para ser compartilhada. Nós vamos estar com a Gina Vieira, né? Ela que é uma professora reconhecidíssima e também vai estar falando um pouquinho da experiência dela, né? Sobre o projeto Mulheres Inspiradoras. Agora voltamos. Pode continuar, Lilian. Deu uma melhorada agora? Deu uma melhorada. Eu estou muito baixinha ou tá boa a altura? Tá ótima. Você também não é muito alta, não, paraense. Você não é tão alta. Você pode parar. Para com a tua graça, mas não precisa espalhar, né, mano? Tu não precisa espalhar. O dia que eu te encontrei, você estava até bem alta. Tu não né? te faz de lesa. Você estava já uns degraus acima, porque a sua plataforma era... Você estava, acho que, usando um salto, se eu não me engano. Você estava bem grandona, bem alta. Toda empoderada, né, como sempre. E aquele dia me tocou muito na essência da tua palavra, né? Porque você não falou no dia, eu me recordo, né, da tua fala que foi presencial e ficou muito forte isso para mim quando você não falou só por você, você falou pelo coletivo, né? E naquele momento que você falou pelo coletivo, todo mundo reconheceu essa importância e a galera foi ao delírio, né? Não tem como não ir com uma fala tão poderosa. Pode continuar, Lili. Então, tem uma coisa aí que eu preciso te contar, que é uma história longa pra caramba, mas eu vou tentar encurtar. Nós sofremos a segunda chacina, e quando nós sofremos essa segunda olhei para os meus filhos e disse assim, chegou o momento de eu cuidar dos meus filhos. Eu estou sábado, domingo, feriado na escola, e é muita ação, é projeto, e não sei o quê. E eu vi que eu precisava ficar perto dos meus filhos. E aí eu disse, não quero mais, não dá mais para mim. E aí o meu filho falou assim, mãe, me leva num cinema. Aí eu disse assim, então bora. Juntei toda a galerinha, fomos embora para o cinema, assisti o filme Pantera Negra. Eu achava que, por ser filme da Marvel, era um filme só de entretenimento, né? E Deus faz coisas assim que a gente não consegue entender o quanto ele usa alguns instrumentos para chamar a tua atenção. Eu estava prestes a jogar tudo fora. E quando o filme acabou, que todo mundo ia levantando e indo embora, eu fiquei lá parada, assim. E porque tu já viste, né? É a égua do filme, mano. E muito aí bom. eu falei assim, eu escrevi um texto gigante no meu Facebook dizendo o seguinte, resumindo. O filme é maravilhoso, o conteúdo é essencial, mas o público que precisa assistir não vai assistir. Porque o
é o público preto da periferia que não tem R$ 50 para pagar o ingresso e não tem o dinheiro do deslocamento, então não vai assistir o filme. E aí eu me lamentei nesse texto, foi um texto grande. Com menos de 24 horas, o texto tinha tido mais de 200 compartilhamentos. E eu fiquei impressionada, porque eu falei assim, meu Deus, que foi? Eu sou famosa, eu falei, né? E aí todo mundo comentava alguma coisa, né, no texto, dizia assim, professora, vai em tal projeto que eles vão pagar a entrada, tem um projeto assim que libera para a escola pública. E eu fui na porta de todos os outros cinemas da região aqui, e eu só ouvi o seguinte, a gente pode sim receber seus alunos desde que seja fora da estreia, do período de estreia. Eu disse, não, tem que ser na estreia. E aí eu consegui uma promoção, que o ingresso era R$10. Eu consegui uma promoção que o ingresso era R$10 e vinha o ingresso mais a pipoca e o refrigerante. Eu disse, poxa, tá lindo, é isso que eu quero, é essa promoção que eu quero. E aí eu lancei uma campanha. Com R$10 você coloca o moleque da periferia no cinema. Com R$10 você coloca... Compre no cinema. E que nós tínhamos uma meta de levar 200 alunos para o cinema para assistir o filme Pantera Negra na estreia. Eu fui convidada para fazer um programa de televisão. Eu falei da campanha. Quando eu saí do programa, o diretor de marketing de um shopping já tinha me ligado dizendo assim, professora, a gente soube da sua campanha. A senhora aceita uma sessão de cinema para os seus alunos? A gente tem 200 lugares. Eu disse, nossa, claro que a gente aceita. Aí disse assim mesmo, então tá tudo ok. Pode marcar a data, o horário e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei da pipoca. Eu disse, tem pipoca? Ele disse, não, professora, eu tô falando de ingresso. Aí eu disse assim, poxa, mas qual é a graça de ir pro cinema se não tiver pipoca? Aí disse assim mesmo, tá, a gente vai falar, é um outro departamento, mas a gente vai tentar. No dia seguinte, ele me liga super feliz, dizendo, professora, eu consegui a pipoca. Aí eu disse, o refrigerante? Ele disse assim, a professora sabe pedir, né? E a gente conseguiu. Carlos, a gente conseguiu 200 lugares com pipoca, com refrigerante para levar os meninos para o cinema. Isso era o quê? Uma terça-feira, nós iríamos na quarta. Quando foi na terça-feira, à noitinha, eu recebi uma ligação de São Paulo. A Andrenes. A Andres, acho que é isso. A Andrews. Oi, Andrews. Nossa, gente, que nome chique. Nem consegui, viu? Não tô formada ainda pra... Abusada, chamou de abusada. Andrews, lindo nome. A Andres. A Andres, ela é minha... Andres. Ela é uma amiga do curso de letras. A gente se formou junto. Ela é muito atuante nas ações do Cineclube, inclusive. Beijo pra ti, meu amor. E aí eu recebi uma ligação, não lembro se era do Rio ou de São Paulo, mas era o estado que tinha o Shopping Metrópole. E o shopping ia ser inaugurado aqui, numa cidadezinha daqui, né, em Ananindeua. Aí ele disse assim, professora, a gente soube aqui em São Paulo que a senhora está fazendo uma campanha para levar as meninas para assistir o filme Pantera Negra. A senhora conseguiu alguma coisa? Eu tinha acabado de fechar com o shopping, né? Aí eu disse assim, não. Aí disse, se ela não conseguiu, eu disse, não. Disse, porque a gente tem 200 lugares, com refrigerante, com pipoca. Eu disse, nossa! Então marquei, eu disse, quinta-feira. Nós acabamos levando 400 meninas. E eu não sei que a sua ideia na hora foi essa. Foi essa, chegava comigo e dizia assim mesmo, vamos levar mais isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Por que você vai levar 400 moleque? E a galera falava assim mesmo, como é que tu vai pra escola com 400 meninos, pro shopping? Como é que tu vai ter controle desses meninos? Eu disse, gente, eles não precisam de controle, eles não precisam ser controlados. A gente vai e vai dar tudo certo, vai ser uma sessão maravilhosa. Eles foram, assistiram o filme, foi uma sessão maravilhosa, foram 2 sessões maravilhosas, e quando eles voltaram fazendo assim, ó, Cara, não tem como terminar o projeto. Eles começaram a escrever um documentário, falaram sobre a recepção do filme, eu escrevi no edital, nós ganhamos edital. A conclusão disso é que eles voltaram para o cinema para assistir a obra deles no telão. Meu Deus, eles fizeram um documentário chamado É Nós por Nós, que está no YouTube, e eles voltaram para o cinema. Então, assim, uma galera que nunca tinha pisado no cinema, que nunca tinha ido ao shopping,
que é um lugar onde é construído para que preto entre limpando o chão, limpando o banheiro, abrindo as portas, guardando as portas, sabe, servindo de segurança. E de repente eles entraram pela porta da frente para assistir a um filme que tem toda uma representatividade da história deles. E eles passaram a escrever cinema. E eles fizeram isso, entraram no cinema como cineasta, como os atores. E isso eu escrevi para o Prêmio Professores do Brasil, entende? Então, assim, é muita história, sabe, Carlos? Eu ficaria assim, nossa, tem muita coisa. Só nesse período de pandemia, então, o tanto que esses meninos produziram, o tanto que eles conseguiram mostrar que eles são bem mais do que o que as pessoas querem dizer deles, sabe? Que eu fico impressionada. Eu fico impressionada. Mas assim, vai lá, pergunta, bora falar com a galera aí. Nossa, eu tô aqui, eu tô me segurando. Se tiver alguém querendo fazer uma pergunta, pode fazer que a gente vai estar lendo, ou que já tenha feito e queira repetir aqui, que a gente está numa vibe tão contagiante, né? Essa professora tem muita gente porreta, caladinho. tá todo mundo caladinho. Cara, Lilian, tô aqui, não tem como, né, não se emocionar com as histórias, que você, e tenho certeza que tem muitas outras aí, né? Porque professor tem disso, que professor tem de história não está no gibi, né? Seja um professor da educação infantil ou um professor da alfabetização, do ensino médio, acho que todo professor tem uma boa história para contar. E as tuas histórias, né, acho que você está relatando aqui para a gente e tantas outras, acredito que está inspirando muita gente e a gente está com aquele sentimento de querer estar pertinho de você, de querer tirar aquele momento, tirar um dia todo só para te ouvir. É essa a sensação, de querer estar bem pertinho, de querer levar presentes para você e falar bem assim, professora, estou me sentindo seu aluno, eu estou aqui ouvindo você, me sentindo teu aluno, porque não tem como não né, trazer para a gente, né, não ser contagiado pelo teu sorriso, pela tua alegria, pelo seu dinamismo, pela tua força, pela tua garra. Se você não tinha torcida no Rio, você agora está com torcida no Rio para você levar esse prêmio e representar os professores brasileiros. Né? Eu tive agora do podcast com a Débora, né, que foi uma das que ficou entre as 10 professoras. Então é uma honra ter mais uma professora, mais 3, né, e conhecer da tua história. Estou na torcida, vou começar agora uma campanha, #VaiLilian. Mas, Carlos, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. A Doane, ela é de Campinas, se eu não me engano, de São Paulo. Ela também é uma mulher, nossa, mano, pra gente chegar lá, é porque a gente, né, não é assim, né, mano? Então, assim, a história dela é fantástica, ela trabalha com Libras, ela tem um canal de Libras, né, que trabalha só com crianças e com familiares das crianças. O Francisco Celso, que é de Brasília, que ganhou também. O Francisco, ele trabalha com os detentos, né? Então, assim, eu acho que são jovens que estão se ressocializando, né? Mas ele trabalha com rap, ele trabalha com a dança. Então, assim, nós 3... Porque quando tu fala assim, hashtag, eu fico assim, eu digo, meu Deus, mas os outros 2 também são fantásticos. Tem que dizer assim, vai Brasil, entendeu? Vai Brasil, vai Brasil. Qualquer um vai que estar for bem é muito... representado. Nossa, a Débora é minha amiga, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Ela que me deu a notícia. Eu não sabia. Ela disse, mulher, tu é finalista. Eu disse, como assim? Que legal. Ela disse, vai lá que tá no site. Eu tive uma conversa com ela no podcast, né? A gente sabe, né, Lilian, que essa questão de premiação, ela tem os 2 lados, né? Ninguém para, às vezes, para pensar um pouco que até você chegar lá, você sofreu muito, você aprendeu muito também, mas não é um caminho fácil. Quando você se inscreve em alguma premiação, quando você tem um prêmio reconhecido, tem o prós e tem os contras, né? Tem aquilo que é muito positivo e tem aquilo que em algum momento também a gente tem que saber lidar com tudo. Porque às vezes tem aquele colega que não compreende, em algum momento você fica ali sendo visto como é a estrela e a escola pública não é isso. A escola pública também é isso. Eu acho que os prêmios existem para lançar luz, né, a um bom projeto, a uma boa ação, né, a algo que tenha qualidade. Ruim é quando você vê algumas coisas acontecendo aí, né, alguns projetos sendo colocados como se fossem as soluções. Eu acho que é uma questão muito particular de cada lugar.
né? Você teve êxito no teu projeto porque você encarou uma realidade e você usou todas as tuas forças, né? As tuas aprendizagens, os teus conhecimentos e com certeza aprendeu muito também. Porque não tem como a gente não aprender, né? A gente aprende a ser mais humano, a gente aprende a ser mais gente, que é o que eu sinto muita falta ainda quando a gente fala de escola e a gente para conversar com alguns colegas, com alguns pares, e às vezes eu ainda sinto umas palavras muito enrijecidas, né? Palavras muito presas, muito sérias, muito pedra, eu vou dizer bem assim. E aí a gente não consegue entender o porquê. Por que as pessoas ainda continuam pisando no chão da escola pública e ainda utilizando capas, utilizando, sabe, armaduras, numa situação que não há necessidade. A gente precisa olhar mais para o humano, a gente precisa enxergar essa questão. A escola pública precisa mudar o olhar. É momento agora, com a pandemia, de a gente refazer a escola pública. A gente está tendo uma oportunidade para isso. Reconhecer esse papel social, valorizar esse papel social e valorizar ainda mais a possibilidade de fazer juntos, de entender que quem faz a escola são seres humanos, quem utiliza o serviço da escola são seres humanos, então tem que ser de humano para humano, entendendo que a gente vai ter aluno falho, que a escola não é só um número. Eu também, como gestor, tenho a minha preocupação com os números, mas os números não nos representam. Na maioria das vezes, eles não têm simbolismo na questão humana. No campo humano, os números não têm simbolismo. Por quê? Porque eles não refletem a essência da escola. É na escola que você aprende, que você chora, que você cresce, que você sorri. A escola precisa entender isso. Porque senão a gente vai começar a olhar para a escola como apenas uma forma. Entrou na forma, saiu da forma. A gente te formou desse jeitinho que a gente quer. E não é isso, a escola é muito mais que isso. A escola é música, a escola é arte, a escola é poesia, a escola é a Lília, a escola é a Márcia, a escola são as Marias, né? São os Pedros, são os Carlos e os Eduardos. A escola é feita por gente. E é preciso a gente começar a pensar um pouquinho isso. Eu chamo a atenção, não quero criticar ninguém, não é uma crítica ao gestor, né, que tem uma outra prática, ou ao professor que é um pouco mais... Mas a gente precisa reconstruir. A gente precisa começar a pintar a nossa escola com outras cores, e que sejam cores mais alegres, né? Mais alegres do que eram antes. Fala um pouquinho agora você, que a gente já está quase no nosso momento, a gente não vai poder passar de 1 hora, a gente tem exatamente 10 minutos, e aí você já vai entrando nas suas considerações finais, para a gente depois, em algum momento, pensar em como você pode estar participando em outros momentos com a gente, porque foi massa ter você aqui, mas ainda não terminou. A gente pode passar uns minutinhos de 1 hora. A gente já está mais de 1 hora conversando, Lília. A gente começou antes, eu e você, né? A gente começou antes. E tem uma galera que está desde o início aí, né? Verdade, verdade. Então, quando tu falas sobre essa questão de números, a gente viu muito isso na pandemia, né? Quando a gente contabiliza os óbitos, né? São números, mas cada número é uma família. É mãe, é pai, é filho, é sobrinho, é vizinho, é amigo, é namorado. Então, é muito importante a gente conhecer as pessoas pelo nome, conhecer e reconhecer pela história. Fazer com que essas histórias se cruzem com outras histórias. Como tu mesmo falaste, um projeto ele não pode ser uma cartilha para vários lugares, porque ele tem que ser replicado a partir da especificidade dos territórios. Cada território tem uma especificidade. Mas, assim, o que é mais importante no meio de tudo isso é o que se vai fazer, o que se quer, né? A escola, quando eu estou lendo aqui, tem muita gente comentando assim, a escola precisa se reconstruir. É exatamente isso, sabe? Porque o conteúdo, ele é algo parado. Se ele for algo parado, ele vai ser algo depositado. Se for algo depositado, é alguém que vai jogar em direção a outro alguém, ou seja, não haverá esse movimento circular que é dialógico. Quando ela fala aqui no comentário reconstruir, esse prefixo ré é justamente pegar aquilo que já há e conectar com aquilo que está e fazer o novo.
As pessoas estão falando muito desse novo, como é o novo normal. Eu me preocupo muito com esse discurso do novo normal, porque a gente sabe que, mais uma vez, essa pandemia ela vai se estender nas periferias, né? Falando já um pouco sobre nossas ações, tem muita coisa para falar, mas assim, eu vou deixar depois aqui as nossas... os nossos, como é que a gente fala, nossos contatos, né? O perfil, o Instagram, a página no Face, para que vocês possam acompanhar como é que tem sido. Mas assim, a nossa experiência na pandemia foi uma coisa assim, absurda. Eu aprendi muito, eu sofri muito, aprendi muito, continuo sofrendo e continuo aprendendo. Por quê? Porque o que a gente tem, Carlos, na periferia? A rua. A nossa casa não comporta a nossa família. A nossa família é numerosa. E a nossa família é cheia de conflito. A rua é o palco do menino da periferia. A rua é o ponto de encontro. A rua é o lugar de acolhimento. A rua é o lugar de reconstrução e de reconhecimento. É quando você se encontra com você mesmo. Mas o lockdown, o isolamento social, ele rouba a rua. Assim como o extermínio rouba a rua. E quando te rouba a rua, tu fica dentro de casa confinado sem saber o que fazer. Porque nós da periferia, a gente sabe viver aglomerado. A gente não quer viver fora. A gente não quer viver isolado. A gente não é menino de prédio que fica ali naquela caixinha que desce pro playground. A gente é moleque de se interagir, de se abraçar o tempo todo. Então, quando veio o isolamento social, a primeira coisa que o Cine Clube TF fez foi se olhar assim, uns para os outros e dizer, e agora? O que a gente vai fazer? Tirar o nosso palco e tirar a nossa essência. Porque nossa essência é se aglomerar. E aí é quando a gente começa a se reinventar. A gente lançou uma hashtag Não Te Faz Desafio. Porque a gente percebeu que as orientações da Organização Mundial da Saúde não estavam considerando as nossas realidades da falta de água, da questão de não ter acesso e condições de comprar o álcool em gel, de muitas vezes não ter a máscara para se proteger, para se prevenir. Então, assim, eles começaram a fazer uma orientação numa linguagem muito periférica. E eles traziam os familiares para gravar os vídeos. Eram pequenos vídeos de um minuto, e a gente fazia a edição rapidamente, e aí a gente divulgava nessa hashtag Não Te Faz de Lesa. Além dessa hashtag Não Te Faz de Lesa, nós fizemos um plantão de orientação para mãezinhas, para familiares que não têm familiarização com a questão da tecnologia, para o cadastramento da renda emergencial. Então, eu vi meninas gastando seus dados móveis, gastando a sua internet, para poder ajudar uma mãe para garantir no recadastramento da renda emergencial. A gente fez a entrega, eu não sei te precisar, mas nós já entregamos para mais de 300 cestas básicas dentro do nosso projeto. A gente fez a entrega das máscaras nas feiras para os comerciantes e para as comerciantes. Nós escrevemos uma carta coletiva de afeto. Eu acompanhei. Você publicou todas as ações no grupo do Professores do Brasil. Eu acompanhei que eram inúmeras ações. Você publicou olha, exatamente. Só para tu teres uma ideia, foram 500 famílias que escreveram essa carta. Porque a gente entende que quando tu levas o alimento, não é só a comida, mas é a palavra, o acolhimento. Então, a gente batia na porta e levava a carta incompleta e dizia, completa essa carta e leva afeto para outra pessoa. Então, foi uma corrente muito grande, sabe? O Cine Clube TF se reinventou, a gente conseguiu se reestruturar nesse sentido. E foi maravilhoso. E a gente continua fazendo, a gente continua se encontrando. E as nossas ações, elas têm sido agora nesse viés de primeiro se manter vivo. Mais uma vez, a periferia tem que dizer, primeiro se manter vivo. Então é preciso conseguir a cesta básica, é preciso conseguir o gás de cozinha. A gente tem se articulado com vários outros coletivos do bairro e a gente tem conseguido atender essas famílias. Muito bom, Lilian. O nosso papo está maravilhoso. Eu queria que você já utilizasse aí nossos 5 minutos. Esses 5 minutos são seus, depois eu vou agradecer a galera, mas aí você pode aproveitar para poder falar com os professores, ter uma fala com alunos, com as escolas. Fica a seu critério, você tem aí esse momento para poder estar agradecendo também e falar um pouquinho mais. É com você. Eu gostaria de agradecer a quem
as pessoas que estão agora nos assistindo e que estão interagindo. Estou vendo aqui algumas perguntas e alguns comentários. Tem muita gente que é do projeto. O professor Renato Medeiros, que é um parceirão que está aí também, já sinalizou, falando aqui sobre o retorno, né, esse retorno das aulas, que é preocupante. A gente precisa pensar nesse retorno, como é que vai ser feito esse retorno para poder garantir a segurança desse retorno. Agradecer a todas as guerreiras e guerreiros que estão aos 4 cantos do Brasil, acreditando na educação enquanto uma transformação social, sabe? A educação é, de fato, instrumento de transformação do social. E gostaria de te agradecer pelo convite, por tu teres lembrado, né, daquele dia, daquela premiação, das minhas palavras, e uma honra poder estar aqui contigo, poder me deixar tão tranquila para falar, assim, sem muitos scripts, sem muitos, sabe? Foi muito bom, foi um bate-papo, na verdade. Eu tenho trabalhado muito, assim, com as lives e tal, e a gente fica tenso, né? Porque é muita coisa para falar, o tempo é curto, mas hoje eu encarei assim como um bate-papo. Tu tens um sorriso lindo, um astral muito... Que bom. Contagiante. Vem pro Pará, tomar açaí, comer o peixe frito. Eu vou, hein? Olha que eu vou, hein? E só agradecer mesmo por todos. E muita força, viu, gente? A gente ainda tem muito o que enfrentar, mas a gente vai conseguir se a gente estiver junto. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Eu também costumo dizer a mesma coisa. Juntos o caminho é mais leve, fica melhor, e é bom e é melhor para todo mundo. Eu é quem te agradeço, né, por ter dito sim pelo convite. Está todo mundo nesse movimento, né, de vai para um lado e vai para outro. A nossa vida mudou, né? As escolas não serão como eram antes, nós não seremos os mesmos, e a gente precisa ter consciência disso, né? E a gente precisa ser melhores do que éramos antes. Se a gente pensar assim, eu tenho certeza que muita coisa vai funcionar. Muito obrigado por sua participação. Semana que vem a gente tem mais um, só vou aproveitar para divulgar que toda terça-feira, às 4 da tarde, o mês de junho, tá lindo. O mês 6, né, iniciando com a Lília, top. Dia 9 de junho eu tenho, como é que é o nome, gente? Gina Vieira, a professora, né, autora do projeto Mulheres Inspiradoras. No dia 16 eu tenho a professora Silvana Magalhães falando da pedagogia da esperança. Vai ser lindo também. Dia 23 eu tenho Felipe Nóbrega. E no dia 30 eu tenho Rosângela Kittel abordando mais uma vez um tema que não deu muito tempo para a gente poder falar, que é a inclusão. Quem precisa ser incluído, né, com esse momento de pandemia. Para a gente encerrar, eu vou encerrar com uma poesia da Rosiana Murray, né, que é uma pessoa querida, que eu tenho muito prazer. Ontem nós iniciamos aqui, Lilian, eu vou ter um minutinho. Nós iniciamos um clube de leitura com as professoras aqui da escola. E foi lindo, foi maravilhoso. Cada uma leu uma poesia, o grupo articulou, foi meio corrido, e a autora participou. Ela aceitou o convite para estar com as professoras pelo Zoom. Foi lindo, e as poesias foram da Rosiana, e a mensagem foi essa: a gente precisa continuar e que nós estejamos juntos. E eu vou ler Receita de Acordar Palavras. E é bem assim: palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma. E como pássaros, vão encontrar seu caminho. Rosiana Murray, a gente se despede de cada um de vocês. A gente agradece a participação de cada um de vocês. Um forte abraço, fiquem na paz e até o próximo encontro. Muito obrigado, Lília, mais uma vez. Eu que agradeço. É hora do coraçãozinho agora, coração. Obrigado, gente. Compartilha o vídeo, hein? E vai também estar no canal. Quem ainda não está no canal, vai lá, me procura, Carlos Patrício. Aqui no Facebook também tem vários outros caminhos. A Lília também vai estar comentando aqui, deixando lá um endereço para vocês buscarem para conhecer mais o projeto, o canal do YouTube. Vai ficar tudo aqui registrado nas mensagens, nos comentários da live, tá bom? Obrigado, fiquem na paz. Tchau, Lília. Tchau, tchau. Tchau, amor.